Hoje eu vou te mostrar como que você faz para melhorar o seu dia, para mudar completamente o seu humor com a prática de apenas 15 minutos. Antes de te explicar como fazer isso e por que funciona e como funciona, eu vou te contar de onde é que veio isso que eu vou te ensinar, tá bom? Então, eu pratiquei, eu ensino, eu me formei em uma escola de Swastika Yoga. Swastika Yoga é um tipo de yoga específico e dentro do Swastika Yoga existe uma prática chamada de Sat Chakra. Essa prática basicamente é um treinamento, é um exercício de mentalização que você faz em grupo. E exatamente pelo fato dessa prática ser feita em grupo, ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa. E como que funciona essa prática? Assim, de uma forma bem resumida, tá? Você tem algumas técnicas que você faz dentro do treinamento de mentalização. Então você agrega outros tipos de técnicas e cada uma desses outros tipos de técnicas fazem com que a mentalização se torne mais forte. Além dessa combinação de técnicas, também existe um outro aspecto que é o fator grupo. Quando você está em grupo fazendo esse exercício, você tende a ter uma força muito maior na mentalização que você faz. Para você ter uma noção, conheço muitas pessoas e eu também sou uma pessoa que fez exercício de mentalização em treinamentos como esse de Satyakra e colheu os frutos disso, tá? Conheço pessoas que arranjaram marido fazendo mentalização nesse tipo de treinamento. Conheço eu mesmo, passei no concurso do Banco do Brasil na época, passei em nono lugar na minha cidade, ou no meu estado, não, na minha cidade, na minha região. Na minha cidade foi em nono lugar, no meu estado foi em 11º na época. Então foi fruto de muita mentalização que eu fiz também nesses treinamentos de Satyakra. Enfim, pessoas que passaram em concurso e outras coisas. Então, assim, o que você mentaliza num Satyakra, a gente que abriu empresa, o que você mentaliza num Satyakra, aquela coisa acontece, tá? E uma coisa que me marcou muito nesses treinamentos não foram as conquistas, mas foi a insônia. De verdade, era uma coisa fora do comum, fora do natural. O que acontecia? Ao longo dos meus 15 anos aí já de prática de yoga, de Swastika Yoga, eu me recordo que eu nunca fui uma pessoa com muita dificuldade para dormir. Eventualmente acontecia algo, tá? Eventualmente algo ocorria, algo tirava meu sono, mas era raridade. E nesses muitos anos de prática de yoga, nas pouquíssimas vezes que eu tive algum tipo de insônia, eu me recordo que uma delas, na verdade aconteceu 2 vezes, foi depois de um treinamento de mentalização como esse. Esse treinamento acontecia à noite, na quarta-feira, começava às 9 da noite, ia terminar ali por volta das 10, 10 e pouquinho, e ficava claro, né? Depois de terminar o treinamento, nós estávamos em grupo, geralmente tinha um lanchinho, a galera ficava ali junto, comia e tal, batia papo, enfim, ia se empolgando e às vezes ia dormir até bem tarde. E uma das poucas vezes, duas das poucas vezes que eu tive dificuldade para dormir, que eu tive uma insônia, foi depois de um treinamento como esse. E porque realmente eu fiquei pilhado, fiquei assim muito animado, muito agitado, tá? E essa experiência me marcou. Essa coisa de caramba, depois do treinamento de mentalização ali em grupo, eu não consegui dormir. Eu fiquei tão animado, eu fiquei tão entusiasmado que aquilo tirou meu sono. Claro, não de um jeito bom, tá? Pô, insônia é insônia, né? Fui dormir mais tarde, enfim, deu certo tudo no dia seguinte, mas isso não que isso seja bom, não estou me vangloriando disso. Só estou te dizendo que me marcou para minha experiência. Que aquilo ficou na minha cabeça. Poxa, esse negócio, esse treinamento de mentalização, ele é muito bom, ele é muito forte. Anos depois, meses, sei lá, um dia, aconteceu o seguinte.
Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, extremamente feliz. Para você me ver de mau humor, para você me ver para baixo, é assim a raridade da raridade da raridade da raridade. Isso vai acontecer uma vez por ano, talvez nem isso. Então eu sou uma pessoa que estou sempre muito bem-humorada. E nessas raríssimas eventualidades onde eu não estava bem, onde eu não me sentia bem, eu me recordei do tal do treinamento de mentalização, me recordei do tal do Sat Chakra. E aí, como esse treinamento ele tinha dia e hora específicos para acontecer, né? Tinha a questão do grupo, era um evento que acontecia na escola onde eu praticava e tal. Então, não é uma coisa que você podia fazer a qualquer momento, né? E aí, eu lembrei daquela euforia que eu fiquei depois daquele treinamento. E num dia que eu estava ali meio para baixo, eu pensei, poxa, eu vou experimentar replicar a ideia do Satchakra, a ideia do treinamento de mentalização, numa prática sozinho. Só eu e eu mesmo aqui, pá, de boa. Obviamente, não teve a força do grupo, mas eu consegui pegar, eu adaptei, né, eu ajustei as técnicas que nós fazíamos lá em grupo, dei uma mexida nelas para eu fazer sozinho, e uma vez feito essas técnicas sozinho, eu fui lá e treinei a mentalização tal, tudo exatamente da mesma forma. E adivinha? Aquilo me deixou muito bem. Aquilo levantou bastante o meu astral, me deixou de muito bom humor, me deixou mais alegre. Foi, pô, interessante. E assim eu comecei a treinar isso eventualmente. E aí, hoje foi um dia desses que eu acordei meio desanimado, meio jururu. Foi, pronto, já foi a meta desse ano. Esse ano não vai ter de novo. e aí eu me lembrei disso. Falei, cara, tem aquele treinamento. E aí eu falei, pô, eu vou ensinar isso pra galera. Vou gravar um vídeo no YouTube hoje ensinando a galera como fazer isso. Então, se você acordar num dia meio jururu, meio desanimado, se você não tá com as coisas indo bem num relacionamento, se você não está com as coisas indo bem no seu trabalho, na vida profissional, ou qualquer outro aspecto da sua vida pessoal, se tem alguma coisa que não está indo legal, pega esse exercício que eu vou te mostrar hoje e faça. Se você fizer ele um dia, você vai se sentir bem, tá? Vai ser legal. Mas se você conseguir criar o hábito de fazê-lo todos os dias, você vai ver que isso não só vai fazer você se sentir bem, não só vai aumentar a sua confiança, aumentar a sua moral, vamos dizer assim, te deixar bem a ponto de te ajudar na conquista dos seus objetivos, tá? Então fica essa dica, essa recomendação para você. Quanto mais você conseguir colocar isso aqui na sua rotina diária, você vai ver que vai te fazer um bem enorme, inclusive auxiliando você a manter o foco em metas, objetivos pessoais ou profissionais que você tenha. Então, já dei a dica aqui, já dei o spoiler, que eu vou falar de mentalização. E por que que a mentalização funciona? Eu acho que tem pesquisa sobre isso, tá? Mas eu prefiro te trazer uma explicação da filosofia. Então vamos lá, vamos entender. Tem um modelo filosófico que explica o porquê da mentalização funcionar. E é o seguinte: dentro da ideia da filosofia da prática do yoga, o mundo interior, ele replica, ele é uma cópia fiel do mundo exterior. Então, se você pudesse pegar esse meu braço aqui e dar um zoom, olha o zoom de celular, né? Um zoom infinitesimal aqui na minha pele, se aproximar tanto que você ia chegar a um ponto onde você ia conseguir ver a menor partícula que forma aqui o meu braço. E essa menor partícula ia ser um átomo, né? É como a gente chama, até onde a gente vai hoje, nossa explicação científica. Então você ia achar um átomo. E esse átomo, ele tem ali a sua parte sólida, né, o seu núcleo, e ao redor desse núcleo você tem cargas energéticas orbitando ao redor dele, né, que é a eletrosfera. Então, imagine que tem um núcleo, tem a eletrosfera, e vai ter outro núcleo desse, vai ter outro pedaço de matéria densa
numa distância enorme desse primeiro núcleo. Isso que significa dizer que, no fundo, a matéria, a substância sólida que forma o André e que forma essa câmera que está me filmando é exatamente a mesma. São átomos. Tem diferentes características neles, tem diferentes durezas, enfim, tem uma série de outras variáveis, mas a matéria, de fato, é a mesma. E mais do que isso, a distância entre esses átomos é gigantesca. E quando a gente traz para essa ideia do yoga de que o mundo interno replica o mundo externo, você poderia traçar um paralelo de que a distância que existe entre esses átomos é tão grande quanto a distância que você tem entre os planetas do sistema solar. Para que eu estou te dizendo isso? Para você entender que, de certa forma, nós somos todos formados por um imenso vazio. Ao entender isso, você compreende que a realidade, como nós a percebemos, ela de fato não existe como nós a vemos. Quando a gente vê a realidade, ela é recriada internamente. Tá? Isso também vem de uma ideia filosófica do yoga, que a realidade ela é uma visão parcial. Ela passa pelo filtro dos meus condicionamentos, pelo filtro da minha visão, para eu criar essa realidade internamente. Eu e você, lado a lado, podemos olhar para essa garrafa, você vai ter uma percepção de um tom de azul e eu vou ter de outra, tá? A gente enxerga o mesmo objeto com percepções distintas. Então a realidade, isso vale para tudo. A realidade que nós vemos, ela é recriada internamente, ela não é de fato o que ela é. E, sendo essa realidade formada por esse imenso vazio, ela tem um nível de sutileza tão grande que o que você pensa influencia na matéria. Que papo filosófico, né? Mas é isso, filosofia. Falando em filosofia, lembre-se, o yoga é uma filosofia prática. Isso significa dizer que ser uma filosofia quer dizer que é uma forma de você perseguir, de você encontrar, de você buscar o conhecimento. Porém, o yoga é uma forma prática de você fazer isso. Ou seja, você vai estar no caminho do yoga quando você sentar a praticar e o fato de você praticar te guiar num caminho de conhecimento. No caso do yoga, um caminho de autoconhecimento. Porém, se o mundo interno ele é igual ao mundo externo, você passa não apenas a conhecer a si mesmo, mas você passa a conhecer tudo à sua volta. Certo. Então essa é a visão filosófica que você tem da mentalização, tá bom? Por isso que funcionaria, porque a gente a matéria, as coisas densas como nós percebemos, elas não são tão densas assim. Elas são diferentes combinações e aglomerados de espaços vazios. E como o espaço vazio está sujeito à vibração e à interferência do seu pensamento, que também é uma matéria sutil, tá? Feita essa introdução bastante complicada, vamos lá, deixa eu compartilhar com você Espero não ter confundido demais a sua cabeça. Mas vamos lá, vamos recuperar aqui um esqueminha que eu já compartilhei em outros vídeos. Pegando essa mesma ideia do pensamento, tá bom? Entenda, tudo que você pensa, tudo que você mentaliza. Uma vez eu fiz um curso onde deram a seguinte definição, que o pensamento é como se fosse as ideias viajando à deriva. E mentalização é quando você passa a visualizar a coisa conscientemente, tá? Essa seria a diferença. Então imagina o seguinte, o pensamento, ele surge. Sua mente está o tempo todo pensando, imaginando coisas. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Tudo que você pensa gera em você um desejo. Quando você tem um desejo e você atende o seu desejo, você vai ter uma ação, vai fazer algo. Ao fazer alguma coisa para atender o seu desejo, você vai reforçar os seus condicionamentos. Os condicionamentos que você tem,
esse condicionamento, você pode imaginar isso aqui como sinônimo de hábito, tá? Então, esse condicionamento que você tem, ele dita a sua forma de pensar. E assim, você passa a vida inteira preso nos seus condicionamentos. Mas não é esse o papo de hoje. O papo de hoje é: tô de mau humor, tô tristinho, o relacionamento não vai legal. Vamos pegar um exemplo de um relacionamento. Poxa, sou casado e aí minha esposa toda vez deixa a cama bagunçada. Exemplo hipotético, tá? A Fê arruma a cama mais do que eu. Mas toda vez a Fê deixa a cama bagunçada. E aí, assim que eu vejo a cama bagunçada, eu fico com raiva. Eu penso em raiva, eu fico sentido, aquilo me incomoda profundamente. E aí eu vou lá e quero arrumar a cama. Então eu tenho o desejo de ver o ambiente organizado, o ambiente arrumado. Eu vou lá, arrumo a cama, mas ao fazer isso, eu faço isso com raiva de eu já ter falado 1000 vezes para minha esposa que eu queria que ela arrumasse a cama quando ela levantasse por último. Ela não faz isso. Eu chego lá depois, mais tarde, tá bagunçado, me deixa com raiva, me deixa puto. E isso reforça o meu condicionamento, tá? E toda vez que eu vou lá e vejo a cama, ativo esse gatilho, ativo esse condicionamento, vem aquele pensamento: cara, raiva, puxa, eu não acredito que ela fez isso de novo. Ó, eu gerei todo esse pensamento. Ativo um desejo, não só o desejo de arrumar a cama, mas o desejo de ir lá e falar para ela que eu não gostei, que eu tô puto, que tá me incomodando, mas eu não faço, eu reprimo. E assim vai, até que um dia você vai lá e estoura com a sua esposa. Você tinha um condicionamento de dar um certo nível de importância àquela situação, tá? E esse pensamento foi crescendo na sua mente até um dia você estourar e criar um climão no seu relacionamento por causa de uma besteira que você poderia ter resolvido de uma forma bem mais simples. Meu exemplo foi uma porcaria, mas é só para você entender esse ciclo, tá? Como é que ele funciona. E o que acontece? Se você conseguir, imagina, tô num dia ruim, tô num dia que tudo que acontece já ativa na minha cabeça pensamentos ruins, pensamentos pessimistas, emoções ruins, raiva, frustração, enfim, não tô legal, tô num dia ruim, tá? Então seu pensamento aqui, ó, tem um monte de coisa bem complicada aqui acontecendo. Você vai parar e você vai fazer o seu treinamento de mentalização. Quando você fizer o seu treinamento de mentalização, é como se você tomasse as rédeas do seu pensamento. Eu vou te ensinar como fazer, a gente vai chegar nisso aqui daqui a pouquinho, tá? Aguenta aí, já vou te explicar isso aqui. Então você vai parar um momento e vai fazer esse treinamento de mentalização. Ele vai receber o suporte de algumas outras técnicas que vai tornar esse seu pensamento mais forte, mais poderoso. Se você fizer isso em um momento do dia, no dia que você não está legal, você muda o padrão do seu pensamento. Isso muda o padrão do que você deseja. Isso muda as suas ações. Isso interfere em tudo à sua volta. Porém, essa pequena mudança, esse pequeno pensamento que você teve diferente, influenciou tão positivamente o seu dia. Veja, o pensamento mudou os seus desejos e mudou as suas ações. O seu dia já foi melhor. Se você é como eu, que tem um dia desse uma vez por ano, você faz isso um dia e talvez fique tudo bem. Mas se você é uma pessoa que tende a constantemente ter dias ruins, vamos dizer assim, o condicionamento vai falar mais forte, o condicionamento vai falar mais alto. Hoje você fez, você ficou legal. Amanhã o condicionamento te volta a ficar nesse mesmo clima, nesse mesmo desânimo, tá? Por isso que eu falei no começo dessa aula que se você fizer isso todos os dias, o efeito vai ser muito mais forte, muito mais poderoso. Porque se você treinar isso aqui que eu vou te mostrar todos os dias, o que acontece é que você começa a criar um condicionamento mental. Você começa a criar um condicionamento de pensar diferente. Isso muda tudo. Isso muda tudo que você deseja, isso muda tudo que você faz. Isso, cara, isso muda a sua vida, de verdade. Eu comentei de mim, sei lá, enfim, de quando eu passei no concurso lá do Banco do Brasil, né? Para eu passar nesse concurso, eu treinei mentalização, deu passando no concurso, todos os dias,
ao longo de aproximadamente um ano. Eu treinava nos dias lá do treinamento do Satyakra, que tinha lá na escola, o evento que eu mencionei, mas eu também treinava em casa sozinho. Todos os dias eu fiz isso por mais de um ano. Para você ter uma ideia do quanto isso impactou o meu padrão de pensamento, a minha vontade, a minha motivação de passar naquela prova e as minhas ações, eu mentalizei por um ano. E eu estudei apenas 2 meses. Sem brincadeira nenhuma. Foi exatamente 2 meses. A prova ia ser em abril, agora não me lembro se era dia 30 de abril, acho que era por aí, era bem no finalzinho do mês. E quando foi no dia 28 de fevereiro, abriu uma turma com desconto. Abriu uma turma num cursinho para concursos. E essa turma tinha um desconto porque era tarde. Eu pedi demissão do estágio naquela época, eu fazia estágio, estava na faculdade de administração. Eu pedi demissão do estágio, já tinha juntado um dinheiro para pagar esse cursinho, embora meu pai tenha me ajudado, mas eu tinha grana para conseguir fazer isso, porque eu já tinha planejado. Por que eu já tinha planejado? Porque antes de sair o edital do concurso, eu já estava mentalizando, tá? Tipo assim, o edital deve ter saído em janeiro, anunciando a prova para abril. Eu estava mentalizando desde junho, desde maio do ano anterior. Por quê? Porque eu já sabia que concurso bancário seguia um padrão. A cada 2 anos saía edital. Então eu já sabia que ia ter um edital no ano seguinte. E eu já comecei a mentalizar. Mesmo que eu não estivesse estudando ainda, mas eu já estava mentalizando. E o que aconteceu foi exatamente isso. Dia 28 de fevereiro, começou o cursinho, eu entrei, estudei. Eu estudei até dia 28 de abril. Depois disso eu descansei. Eu não lembro se foi um dia, se foram 2 dias, mas a prova foi ali por volta do dia 30 de abril. Final de maio estava saindo o resultado do concurso, com a minha colocação. No final de junho eu fui convocado. E no meio de julho, acho que primeira quinzena de julho, eu estava fazendo o curso de formação para entrar na minha primeira agência para trabalhar no Banco do Brasil. Então, assim, a coisa aconteceu, a coisa fluiu. Por quê? Porque eu cultivei um padrão de pensamento todos os dias, sem falhar. Isso interferiu diretamente na minha motivação, no meu desejo, na minha vontade, que moldou minhas ações, que me criou um condicionamento de alguém que já estava trabalhando lá e a coisa aconteceu, tá? Então, só estou te dizendo isso para você entender que se você fizer todos os dias, você pode, o quão longe você pode ir com isso daqui. Você pode ser um sem vergonha igual eu, que mentalizou muito, estudou pouco e passou. É isso. É o poder do mindset. Por mais clichê que possa ser falar essa coisa de mindset, mas, cara, funciona. Funcionou comigo, funcionou com algumas outras pessoas que me contaram histórias parecidas e pode funcionar com você também. Então, como que você vai fazer? Qual que é essa estrutura de 15 minutos para que você consiga fazer uma mentalização com força? O que você vai fazer? Eu dividi em 3 blocos de 5 minutos, tá? Nesses 3 blocos de 5 minutos, você vai fazer 3 tipos de técnicas diferentes. Então, vamos lá. Eu vou até... Pequeno capricho meu aqui, eu vou mudar isso aqui para uma lista numerada porque essa ordem importa. Então, olha só. Primeira coisa que você vai fazer vão ser 5 minutos de mantra. O que é mantra? Mantra é um treinamento de vocalizar sons e ultrassons. O mais famoso deles, o mais comum deles, é o mantra Om, tá? Om, Om. Eu não vou te ensinar a vocalizar mantra. É difícil, não é simples. Vocalização de mantra não é simples. Eu precisaria estar pessoalmente com você, ou pelo menos uma chamada de vídeo te ouvindo, te corrigindo, te orientando para você chegar na vocalização ideal. Então, não é a ideia desse vídeo, tá? Isso seria difícil. Então, como que funciona o mantra? Quando você vocaliza o som, quando você se concentra no som, aí que vem o segredo que eu vou te passar nessa aula aqui hoje. Quando você vocaliza, você vibra o seu corpo e você purifica o seu corpo sutil, você purifica o seu corpo energético, tá?
Essa que é a ideia de vocalizar mantras, ok? Tem os mantras em sânscrito, tem o Om, tem tantos outros mantras, mas poderia ser qualquer outro som, desde que você soubesse o efeito do ultrassom que ele produz, tá? Então, dentro do universo do yoga, esses sons, eles estão sistematizados, eles estão organizados, porque conhece-se os efeitos deles. Então, qual mantra que você vai fazer? Você vai fazer o mantra Om, mas você não sabe vocalizar. Eu não vou poder te ensinar aqui nesse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link do Spotify com uma vocalização do Om que eu já usei algumas vezes e você vai poder utilizar ela. Então, o que você vai fazer? Para não correr o risco de vocalizar de forma equivocada, você vai utilizar esse som para se concentrar sobre ele. Então, a primeira coisa, os primeiros 5 minutos do seu exercício, o que você vai fazer? Você vai se sentar de olhos fechados, você vai pegar esse link que vai estar aqui embaixo e você vai se concentrar nele. Esse link é de um Om vocalizado de forma longa. Ele é algo assim. Você vai fechar os seus olhos e você vai se concentrar nesse som. Quando você concentrar no som, de forma instintiva, você vai mentalizar o som que você está ouvindo. E ao fazer isso, embora você não esteja vibrando o seu corpo para limpar os seus canais energéticos, você vai estar vibrando os seus pensamentos ao se concentrar naquele som. E dessa forma, você vai purificar os seus pensamentos. Essa que é a ideia, tá? Então, o mantra vai ter esse efeito de purificar os seus pensamentos. Ah, André, mas eu gosto de uma frequência que eu já escuto, que eu já ouvi antes e plarará. Posso fazer com ela? Pode. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que seja mais eficiente do que isso aqui que eu estou te ensinando, pode ser que seja menos, eu não conheço, tá? Se você quiser, se você fizer questão, vai lá, manda ver, experimenta. Mas minha recomendação, o que eu treino, o que eu faço, o que eu ensino, o que eu sei que dá certo, é fazer com mantra, beleza? Então, durante 5 minutos, pega lá um temporizador, marca 5 minutos concentrando no mantra. Isso vai purificar os seus pensamentos, isso vai acalmar, aquietar e desacelerar a sua mente. Na sequência, você vai fazer 5 minutos de respiração. Se você já pratica yoga, se você é meu aluno ou aluno de outra escola de yoga, você pode fazer um pranayama que você goste, que você sinta que dê resultado. Se você ainda não conhece nada, eu vou te dizer para fazer uma coisa muito simples. Você vai respirar de forma consciente e profunda, o mais profundo que você puder. Inspira, solta o ar. Inspira, segura com o pulmão cheio o máximo que você puder, solta o ar. Inspira, segura com o pulmão cheio o máximo, solta o ar. Por que segurar com o pulmão cheio o máximo? Porque na hora que você segura com os pulmões cheios é a hora que você assimila o ar e a energia que você pôs para dentro. Então, ao fazer isso durante 5 minutos, talvez você sinta até um pouco de tontura, tá? Sabe que é normal. Você vai fazer tudo isso aqui sentado, de pernas cruzadas ou sentado numa cadeira. Então, você vai fazer essa respiração por 5 minutos. Qual que é a ideia disso? Aumentar a oxigenação, aumentar a energia, aumentar a sua vitalidade, aumentar a sua concentração. Isso aqui, você com mais energia, você com mais oxigênio, você mais bem oxigenado, você cheio de prana correndo nas suas veias, você vai ter mais... O que você fizer na sequência vai ter mais força. O que você fizer na sequência vai ser mais bem feito. Então você vai fazer isso durante 5 minutos para dar mais força para a mentalização que vem na sequência. Por último, durante 5 minutos, você vai mentalizar. Você vai mentalizar o quê? O que você quiser. Se você não está legal por causa de um relacionamento, você vai mentalizar você lidando com esse relacionamento de uma outra forma. Você vai mentalizar você cultivando pensamentos diferentes, mudando seus condicionamentos para que o seu relacionamento vá melhor. Você vai mentalizar você se dando melhor com a sua esposa. Você vai mentalizar você conseguindo tratá-la com mais carinho, com mais afeto, com mais
sutileza, com mais gentileza. Você vai mentalizar você conseguindo expressar para ela tudo que te incomoda, mas dizendo de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma educada, tranquila, e ela entendendo a sua mensagem, e ela conseguindo atender os seus pedidos, porque você falou aquilo com muito mais amor e muito mais carinho. Não, André, meu problema é no trabalho. Beleza, você vai mentalizar aquele problema que você está lidando no trabalho e como que você vai superar ele, e como que você vai fazer para superar aquele obstáculo, e você estudando algo mais que você precisa aprender, e você liderando a equipe, cara, você vai... São 5 minutos, então tem tempo para você ir gastando matéria mental, imaginando em detalhes como que você vai lidar com aquilo, como que você vai superar, sempre focado no que você quer que aconteça, jamais pensando no negativo, sempre no positivo. E você faz esse exercício durante 5 minutos. Eu te garanto, você vai terminar se sentindo muito bem. Você vai terminar se sentindo muito leve, muito confiante, muito motivado para fazer o que precisa ser feito para as coisas se resolverem. Se você tiver disciplina, coloca isso aqui na sua rotina diária e comece a fazer isso todos os dias. Você vai ver que isso faz maravilhas por você, tá bom? Recapitulando, simplificando, já está escrito aqui, tá fácil de você enxergar, mas mentalização, a parada funciona. Como que você vai fazer? 5 minutos de mantra, link do Spotify estará aqui embaixo. 5 minutos respirando profundo, segurando com os pulmões cheios. Assim você aumenta a sua energia, sua vitalidade, sua disposição. E 5 minutos mentalizando, visualizando você lidando com os obstáculos, dificuldades e você chegando no resultado que você quer, tá bom? Faça isso que você vai ver. 15 minutos, isso muda o seu dia. Se você tiver a constância e a disciplina de fazer diariamente, isso vai te levar muito longe. Se você quiser ter disciplina não apenas para fazer isso aqui, mas para praticar yoga, colocar o yoga na sua rotina, mudar a sua vida, ter resultado, praticar, conhecer a filosofia do yoga, você deveria conhecer a comunidade Sattva. Lá eu te ensino a praticar com disciplina desde o iniciante até o avançado. Se você quiser conhecer, também na descrição do vídeo vai ter o link para você clicar e ver como funciona. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, é a vida. E se você tiver uma pergunta, uma dúvida, uma questão, uma experiência pessoal para compartilhar, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Ah, e se você tem me acompanhado e curtido meus conteúdos, também se inscreve no canal, dá aquela força. Até a próxima, agora sim.